Deus está presente, meus amigos. Meus amigos, no vídeo passado gravei um vídeo sobre o lucro abusivo, né? Mostrei muita indignação. Hoje eu queria dar uma pincelada no que eu disse no vídeo passado e peço desde já que dê um like, se inscreva no canal, faça um comentário. E gostaria de dar uma pincelada no que eu tinha falado sobre o lucro abusivo, mas hoje vou entrar em outro tema. Sobre o que eu disse no vídeo passado, continuo com a mesma afirmação, né? Espero que as pessoas ponham a mão na consciência sobre lucros abusivos, né? Principalmente o que está acontecendo atualmente, né? Espero que as pessoas mudem, né? Porque, como eu disse, não vou repetir mais, né? Nós mesmos aplicamos a nossa sentença, né? O juiz só bate o martelo, né? Se você quer continuar no erro, o problema é seu, né? A direção é dada. Bom, meus amigos, eu queria entrar em outro tema hoje. Eu gostaria de falar um tema que... Como que eu vou dizer para vocês? Vai muito da fé da pessoa, do que as pessoas acreditam, do que elas não acreditam, né? Eu particularmente acredito em vida após a morte, eu acredito na reencarnação e também eu acredito na lei de causa e efeito. Vou explicar para vocês. E inclusive passagens da Bíblia que têm uma abrangência muito grande. E hoje eu quero falar sobre a lei do retorno. Hoje em dia há uma distorção muito grande sobre a lei do retorno. O que é a lei do retorno? É o que você planta, você colhe, né? E a maioria das pessoas não estão preocupadas com isso, né? As pessoas acham assim que o que eles plantam de ruim eles não vão colher, só que as pessoas colhem. Muitas vezes, meus amigos, às vezes não nessa vida, mas em outras vidas. Porque eu já tive provas e acredito piamente na reencarnação, acredito nessas situações de vidas passadas, de reencarnação, né? Não quero aqui obrigar ninguém a acreditar nisso ou naquilo, né? Só que a vida após a morte, eu acredito também, a reencarnação, e é uma coisa pessoal minha, né? Mas se você não acredita, eu também respeito, né? Cada um tem direito a acreditar no que quer, mas é a minha visão, né? É o que eu acredito. Então, meus amigos, hoje eu gostaria de falar sobre a lei do retorno. Eu queria contar para vocês 3 historinhas verídicas sobre a lei do retorno, né? A lei do retorno. Inclusive, na Bíblia a gente vê também algumas coisas sobre a lei do retorno. Quando a passagem da Bíblia diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Quem planta, colhe. Então tem algumas coisas na Bíblia que dá uma indicação. Só que é um tema longo, assim, se eu fosse falar, ia demorar muito tempo, é um tema muito longo, abrange muitos aspectos da vida, né? Uma das coisas que eu quero dizer também é que não acredito, meus amigos, como que eu diz assim, eu acredito naquele Deus, não aquele Deus vingativo, que muitas pessoas pregam, aquele Deus vingativo, aquele Deus que, como se diz assim, é um soldado que vai ferir a humanidade com a lança. Então tem vários tipos de deuses e de Jesuses passado para as pessoas. Então eu quero falar aqui para vocês que eu não acredito nesse Deus vingativo, esse Deus maldoso, esse Deus que fere a humanidade. Não, meus amigos, eu não acredito. Quem fere a humanidade, essas coisas tudo são o próprio ser humano. Como eu já disse em vídeos passados, não preciso entrar mais nisso, né? Porque Deus é amor, né? Jesus é amor. O mal que acontece é a humanidade que chama para si, né? E a humanidade tem um livre-arbítrio, né? Que faz parte da evolução. Porque se você tem um livre-arbítrio, muitas vezes também
você tem a liberdade de decidir o que você quer, até para o seu crescimento espiritual, né? Mas, meus amigos, como eu disse aqui para vocês, eu estou dando a minha opinião, o que eu acredito, mas não quero impor nada a ninguém. Ninguém é obrigado a acreditar em reencarnação, em vida após a morte. Ninguém é obrigado também, como que eu vou falar para vocês assim, eu particularmente, eu não acredito, não aceito o que é pregado muitas vezes, que uma pessoa ele faz muitas maldades, muitas coisas erradas, e ele se arrepende e ele vai procurar qualquer religião que tem por aí. Pode ser espírita, pode ser católica, protestante, pode ser qualquer religião. Então a pessoa vai procurar e se torna um trabalhador fiel, um trabalhador honesto ali. E ele acha que está perdoado. Aí muita gente pode falar assim, puxa vida, mas você acha que a pessoa não é perdoada? Não, meus amigos, eu acredito no perdão, sim. A pessoa, ele procura o caminho do bem, ele é perdoado. Mas existe um caminho muito longo de evolução, de arrependimento, porque daí, meus amigos, seria muito cômodo, muito simples, muito fácil, né? Você cometer todo tipo de erro e depois simplesmente se arrepender e apagar aquilo ali. Como é pregado em muitos lugares por aí. Então, quer dizer, se torna muito cômodo. Eu cometo todo tipo de erro, eu pego e vou para aquele local, para aquela determinada religião, peço perdão, estou perdoado. Daqui a um tempo, meus amigos, eu saio de lá. Eu saio de lá, não vou mais, não frequento mais, vou para outros lugares. Faço todo tipo de desordem. Aí volto lá, sou perdoado de novo. E assim vai, vou sendo perdoado a vida inteira. Quer dizer, eu também não vou mudar, meus amigos. Eu não vou mudar, porque está sendo passada a mão na minha cabeça. Então, o que acontece? O ser humano ele só aprende com sofrimento. Não adianta, meus amigos, não adianta. Isso aí é uma coisa que a gente pode ver por aí, que é só o sofrimento que purifica o coração do ser humano, infelizmente. A gente poderia ir pela razão, né? Só que a maioria das vezes a gente vai pela dor. Mas então, meus amigos, eu vou entrar no tema, eu estou dando uma pincelada em alguns temas, para entrar no que realmente interessa. Hoje eu quero contar, como eu disse aí para trás, não entrei ainda por dar umas pinceladas, eu quero entrar em três histórias, quero contar 3 histórias para vocês da lei do retorno. Acreditem ou não, essas 3 histórias que eu vou contar são histórias verídicas, que realmente aconteceram, que fala sobre a lei do retorno. Antes de eu entrar, meus amigos, nessas histórias, nessas 3 historinhas que eu vou contar para vocês, eu quero falar até algo sobre esse canal aqui. Eu até pedi para vocês, dê um like, faça comentário, se inscreva no canal. E esse canal, ele lembra, para mim inclusive, aquela história que talvez, não sei se vocês já ouviram, a história do beija-flor. Esse canal é como se fosse o beija-flor. O que acontece? Como que eu vou dizer para vocês assim, é uma historinha popular. O beija-flor estava voando na floresta. Estava voando na floresta e de repente ele viu um grande incêndio. Ele viu um grande incêndio e ele pensou, nossa, vai queimar as plantas, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Vai queimar as plantas, vai queimar tudo. E ele viu, estava voando, viu vários animais lá embaixo. E ele pensou, o que eu vou fazer? Quer dizer, um simples beija-flor, muito pequenininho, perto de animais de grande porte, né? Ele fez o quê? Ele desceu, estava voando, ele desceu. Primeiro lago que ele encontrou, ele com o biquinho dele, catou água e começou a jogar. Começou a jogar e dava aquelas viagens. E o beija-flor é muito veloz, né? Jogando água. Aí o que aconteceu? Alguns animais de grande porte que estavam fugindo, pegou e acharam estranho, né? É o que eu falo para vocês, isso aí é uma história, né? É um conto. Aí diz que um desses animais de grande porte pegou e chegou no beija-flor.
Ô, meu amiguinho, o que você está fazendo? Você não está vendo que a floresta está queimando? O beija-flor olhou para o animal de grande porte e disse assim: ah, eu estou jogando água para apagar o fogo. O animal de grande porte olhou. O beija-flor disse: mas meu amiguinho, você é um simples beija-flor. Você está jogando água, você não vai apagar. Porque você é pequenininho, você não vai conseguir apagar. E continuaram fugindo, os animais tudo fugindo. O beija-flor simplesmente parou de jogar água, olhou para esse animal de grande porte, centenas de vezes maior que ele, e disse uma frase. Falou assim: se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo aqui na mata, o fogo já teria sido apagado. Então, meus amigos, moral da história, ele era muito pequenininho, mas ele teve a consciência de tentar jogar água, né, para apagar o fogo. E os animais de grande porte, que poderiam ajudar muito mais, ter mais eficiência que ele, optaram por fugir. Então, meus amigos, essa historinha é muito bacana, né? Você vê o pequenininho tentando apagar e o grande pensou em fugir, né? E não apagar o fogo, sendo que o grande teria mais eficiência que ele. Ele teve a consciência de sair lá de cima para ir ali embaixo para apagar o fogo, né? Então, o que eu quero dizer, fazendo uma conexão até com o canal, que esse canal é pequenininho, ele é minúsculo. Ele tem 18 inscritos. Eu acho que deveria ter mais, poderia ter mais, tem poucas visualizações. Mas, como disse, meus amigos, eu estou fazendo a minha parte. E eu disse, acho que no começo do canal, se esse canal puder ajudar uma pessoa, que seja, a melhorar, a mudar, a missão já vai estar sendo cumprida. Porque eu estou fazendo a minha parte, meus amigos. Nós temos que estar preocupados em coisas elevadas, com a população, os pobres. A gente tem que estar preocupado com coisas assim. Então, esse canal, apesar dos poucos inscritos, poucas visualizações, esse canal está cumprindo o dever dele. Que o dever dele desde o começo foi de fazer algo de bom, de trazer algo de bom, né? E está acontecendo, meus amigos. Eu gostaria até que tivesse mais inscrito, mais visualizações, mas eu sei que você aí, ó, que entrou, que assistiu os vídeos que foram gravados, eu sei, eu tenho certeza que algo de bom foi feito para você. Tenho certeza. Então a missão dele está sendo cumprida. Agora, se quanto mais pessoas desse like, visualização, seria melhor. Porque a ideia é beneficiar o maior número de gente possível. Mas o pouco que beneficiou, meus amigos, eu comparo com a história do beija-flor. Então o objetivo está sendo cumprido, né? Agradeço esses 18 inscritos, que são poucos, mas ali se inscreveram. Essas pessoas que fazem as poucas visualizações. Então peço para vocês, ajude a expandir esse canal. Mas desde já agradeço, porque eu tenho certeza que se vocês pegarem essas visualizações, esses inscritos, eu tenho certeza que nem que for uma pessoa já foi beneficiado com esse canal. E o objetivo desse canal foi beneficiar alguém com algo de bom, algo espiritual, né? Eu sei que eu não sou perfeito, às vezes a gente se perde um pouco em algumas situações, como às vezes no vídeo passado, que eu estava indignado de ver o que a população passa na mão de alguns gigantes, né? Mas eles vão ter a paga deles, né? Inclusive, voltando nesse assunto de ter a paga deles, eu quero hoje contar essas 3 histórias sobre a lei de causa e efeito. E eu espero que vocês entendam o significado. Eu vou contar a primeira história, meus amigos. Em 1941, na França, antes da guerra, existia uma fábrica numa cidade da França. Eu não vou especificar para ficar mais fácil, para resumir. Essa fábrica é uma fábrica muito grande com muitos operários. E nessa fábrica existia
como todas as empresas tem os encarregados, tal, tudo. E tinha um encarregado lá cruel, perseguia funcionários, maltratava funcionário, exigia demais do funcionário, praticamente ele tirava o couro do funcionário e fazia muita pressão psicológica nesse funcionário. Passado o tempo, a pessoa está trabalhando ali, precisa do seu emprego, precisa de dinheiro, precisa manter sua família, então muitas vezes está sujeito a esse tipo de coisas. Quem já não passou por isso, né? Muita gente já passou por isso, de trabalhar num local e nesse local pode ter 10 laranjas boas, mas sempre tem uma laranja podre no meio. E não quer dizer que essa laranja podre vai apodrecer as outras, mas aquela laranja podre está ali e é difícil ser retirada. Vocês sabem, né, meus amigos? Bom, mas então, e essa empresa, essa fábrica trabalhava, e esse encarregado abusando sempre das situações, humilhando o funcionário, humilhando aqui, humilhando ali e humilhando. Só que tem aquelas pessoas que têm força para suportar e tem aqueles que não aguentam. Então o ser humano, você não sabe a reação que ele pode ter. E o que aconteceu? Um desses funcionários, que era pressionado por esse encarregado cruel, um desses funcionários teve um acidente grave. Por que ele teve um acidente grave? Pela pressão que ele sofria, pela humilhação que ele passava. Então ele teve um acidente muito grave. Aí, quer dizer, o encarregado que era cruel empurrou, fez algo para ele se acidentar? Não. Não e sim. Por quê? Porque pressionava, humilhava funcionário. E o funcionário foi fazer algum trabalho no maquinário e acabou se acidentando. Mas por quê? Porque era pressionado. E moral da história, gente. Passado um tempo, juntaram alguns funcionários dessa fábrica e mataram o encarregado. Mataram o encarregado. Ele foi morto por algum funcionário. Quer dizer, um erro não justifica o outro. Não é porque o encarregado é desse jeito que as pessoas tinham o direito de matá-lo. Não. Essas pessoas aí se tornaram devedores também. Esse encarregado, ele é devedor. E ele é culpado pelo funcionário ter se acidentado. Por quê? Porque exercia pressão psicológica. O que acontece muito por aí. Então ele é culpado. E os outros também que mataram ele são culpados porque cometeram assassinato. Quer dizer, ele era culpado. E os outros que mataram ele se tornaram também devedores. Moral da história. Aconteceu as coisas dessa forma. Passado 30 anos, 1971, depois desse acontecimento, esse encarregado, ele retornou à Terra. Depois de passar um tempo, né, na espiritualidade, aprendendo e passando por alguns reajustes, né? Esse encarregado, em 1971, ele voltou, retornou à Terra. Esse retorno à Terra passou por muitas situações, né? Muitas situações. Só que o que aconteceu? Ele tinha um nível intelectual bom, né? Tinha um bom nível intelectual. Mas tinha essa dívida para trás. E o que aconteceu, meus amigos? Esse encarregado passou a trabalhar em indústrias. Sempre trabalhou em indústrias. Teve oportunidade até de ter um certo crescimento, mas ele sempre foi o pequenininho ali, a formiguinha ali. E ele era aquela formiguinha que encontrou dentro dessas fábricas muitas laranjas podres, que muitas vezes fizeram humilhação com ele, fez algo para humilhar ele. Então ele estava simplesmente passando pelo que ele fez os outros passar. Ele simplesmente estava passando pelo que fez os outros passar. Ele estava pagando o mal que ele fez. Até aí, meus amigos, é a lei do retorno. Só que ele foi responsável diretamente, ou até indiretamente, posso dizer, por um acidente gravíssimo que deixou sequelas, né? Um funcionário naquela empresa no passado. O que aconteceu? Chegou uma certa época, esse encarregado trabalhava numa empresa. Ele era a formiguinha, né? O pequenininho ali. Só que chegou o dia, meus amigos, apesar da vida dele, as humilhações e coisas, só que chegou o dia do resgate, aquele resgate maior.
Esse encarregado sofreu um acidente e teve a mão destruída por um maquinário. Aí, meus amigos, a pessoa pode pensar, puxa vida, né? Destruiu a mão. Por que será, né? Será que é justo? Será que Deus está sendo justo? Teve a mão quase destruída por um acidente. Não, meus amigos. Tudo é conforme a tua dívida. Você vai pagar até a última moeda. É bíblico. Pagarás até o último ceitil. O que aconteceu com esse encarregado? Ele teve a mão destruída. Só que ele vem resgatando aquele passado de humilhação. Passou por muitas humilhações em fábricas, teve a mão destruída e outras coisas mais. Meus amigos? Então, isso aí é o resgate. Está resgatando. Está resgatando o passado. Esse é uma das histórias, meus amigos. Eu poderia até contar em pormenores, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Essa é a primeira história. Então muita gente pode falar, mas é um Deus cruel. Não, meus amigos, não é Deus cruel. A pessoa só aprende com o sofrimento. Você fez, você vai pagar até a última moeda. Não adianta. Se você quer pagar menos, você consegue, sendo alguém, uma pessoa melhor. Então esse encarregado, teve a mão destruída, ele está resgatando o mal que ele fez. Passou por humilhações, que nem ele fazia com os outros, causou um acidente grave, com a sua pressão, com a sua humilhação com o funcionário, teve a mão destruída. Não totalmente, né? Mas em parte. Mas é um resgate. Não adianta, meus amigos, essa lei ninguém escapa. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você quer saber um pouco do significado dessa passagem bíblica, é isso. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A lei da causa e efeito é a lei do retorno. Né? Então essa história desse encarregado, ele teve o retorno do que ele fez lá atrás. Ele está colhendo o que ele plantou lá atrás. E vai colher mais ainda, porque a dívida está lá para ser paga. Esse acidente aí, muita gente pode pensar, nossa, mas teve a mão feito isso e aquilo. Então, meus amigos, mas e a pressão psicológica que ele fazia, e a humilhação que ele fazia, e ele que foi responsável por um funcionário se acidentar gravemente numa empresa por causa da sua pressão, da sua humilhação que impunha ao funcionário. Isso aí como que fica? Deus perdoa simplesmente, tudo bem? Não, meus amigos, Deus perdoa. É levado em consideração. Mas você tem que pagar o preço, senão você não vai mudar. Bem, meus amigos, outra hora eu vou entrar nesse tema de uma forma mais abrangente. Eu vou para a segunda história, para o vídeo não ficar longo. A segunda história, também verídica como essa, uma senhora vivia muito revoltada, filho cego. E o filho estudou, fez faculdade, estudava, só que era cego, os dois olhos. E um dia essa senhora estava num local e sempre revoltada, porque meu filho é cego, sempre revoltada. Aí ela sempre se pergunta, Deus, mas por quê? Por que o Senhor me deu um filho cego? E sempre questionando a Deus. Aquela questão, por quê? Até um dia essa senhora foi no local, não vou citar nomes, nem, né? Ela foi no local. E chegou lá, ela conversando com algumas pessoas que se encontravam naquele local, pegou e falou para essas pessoas, demonstrou a sua revolta por o filho ser cego. Aí foi dado a essa senhora ter uma visão. Muitas pessoas às vezes pode acontecer ter uma visão, né? Ou em sonho, ou até acordado. Né? Quem já pesquisou sabe que é possível às vezes. É possível. Né? É raro, mas é possível. Essa senhora viu um senhor, teve uma visão muito rápida. Ela viu um senhor alto, forte, de chapéu, bem trajado, com um ferro em brasa na mão. E de frente com esse senhor, ela viu um escravo negro, de joelho no chão, com as mãos amarradas para trás. E ela pôde ver esse homem furando os dois olhos desse escravo. O ferro estava vermelho, os dois olhos furados. Aí eu te pergunto, quem que era esse senhor?
esse senhor, nessa vida passada, tempo dos escravos, né? Era esse filho dela que reencarnou, né? A lei do retorno. Ele furou os 2 olhos por crueldade do escravo, independente do que o escravo fez, porque já era errado ser escravo. Isso aí não deveria nem existir. Mas ele foi cruel, furou, sem a mínima compaixão. E aí, meus amigos, como que fica? Alguma coisa tem que ser feita. É a justiça. A justiça funciona assim. Como eu disse, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você plantou, você vai colher. É a lei do retorno, meus amigos. Ninguém escapa dessa lei. Então esse cidadão veio, reencarnou de novo, como cego. Sem chance nenhuma de voltar a enxergar. É a lei do retorno. Depois que essa senhora teve essa visão, ela passou a se conformar. Ela passou a ver as coisas de outros olhos. Porque muito sofrimento que nós temos, meus amigos, alguns nós podemos evitar. Agora existem aqueles que são dívidas, que têm que ser pagas. Não adianta. Você não vai escapar. Você pode amenizar a sua dívida fazendo coisas boas. Sendo uma pessoa do bem, não fazendo mal para os outros. Você pode amenizar a sua dívida. Mas essa dívida ser perdoada, ser simplesmente limpa, como é pregado, meus amigos, isso não existe. Se fosse assim, desse jeito que é pregado por aí, todo mundo vivia feliz, ninguém teria problema, ninguém teria desgosto, ninguém teria sofrimento nenhum. Né? Mas por que tem sofrimento? Por que tem desgosto? É a dívida, meus amigos. É a dívida, você vai ter que pagar. Pela sua própria evolução. Porque o ser humano só vai aprender com sofrimento. Então, essa é a segunda história. Eu, meus amigos, eu quero contar a última. A última história. Eu contei do encarregado. Eu contei essa do cego. E tem a terceira, meus amigos, a terceira história. Bem, essa terceira história eu vou tentar resumir para ficar uma coisa mais... uma situação mais simples. Aqui eu quero contar essa história, é independente, que eu falo para vocês, independente de religião, do que você acredite, do que você não acredite. Não quero aqui convencer você a ser de tal doutrina, a ter isso, a ter aquilo. Não, meus amigos. Todos os caminhos levam a Deus. Cada um de um jeito. Um por aqui, outro por aqui, outro por aqui. Mas todos os caminhos levam a Deus. Como eu disse para trás, Deus não põe a placa. A placa está no coração das pessoas. E salvação, ir para céu, todas essas coisas, muitas vezes são pregadas, isso aí está no coração das pessoas. E Deus, ele vai ignorar a religião da pessoa. Ele vai ignorar. Ele vai olhar no coração, lá dentro, lá dentro. Lá dentro ele vai olhar. Ele não vai olhar a igreja que você ia, a fé que você professava, não, meus amigos. Ele vai olhar o seu coração. A salvação, ou como se diz, ou ir para o céu, ou ir para um lugar bom, ou isso, ou aquilo, não tem nada a ver com religião. A igreja que você vai, meus amigos. Isso é uma coisa individual. E Deus, ele vai olhar dentro do seu coração. Meus amigos, esse vídeo está ficando longo, né? Eu vou encerrar esse vídeo com a última história que aconteceu há muito tempo atrás. Quem já deve ter ouvido falar do médium Chico Xavier. Mesmo quem não é espírita, quem não é, isso aí não importa. Há muitos anos atrás, décadas atrás, ele estava na casa dele. E ele pegou e foi visitar uma família. Ele foi visitar uma família. Quando ele chegou nessa casa, ele era uma pessoa muito sensível. Ele viu um homem deitado na cama, com dores. Esse homem dormia 10 minutos, 5 minutos ele sentia dores. Aí o que aconteceu? A pessoa que cuidava desse senhor pegou e contou a situação dele é assim, assim. Aí Chico pegou, olhou aquele senhor e ele se revoltou. Ele se revoltou contra Deus. Tem vezes que a gente não se revolta também, né?
meus amigos. A gente às vezes se revolta contra Deus. A gente fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Mas não pode, a gente fica... E tem vezes que a gente quer, assim, criticar Deus, quer dizer, quer julgar Deus. Tipo, por quê? Mas, meus amigos, Deus não faz nada de errado. É tudo pro nosso bem. Tem coisas que parecem que são tão mal que acontecem na nossa vida, né? Nossa, é muito mal. Por quê? Mas muitos, meus amigos, é para o nosso próprio bem, para o nosso burilamento, para a nossa melhora. Mas então, meus amigos, Chico se revoltou. Ele se revoltou, falou, ele olhou para cima. Ele olhou para cima. Falou, meu Deus, não é justo, não pode uma coisa dessa. Um homem desse jeito, sofrendo desse jeito, meu Deus. Ele se revoltou, ele simplesmente chutou o pau da barraca. Chutou o pau da barraca, falou, não, isso não pode acontecer. Deus não é justo, Deus não é Deus, não pode. Uma pessoa passar por uma situação dessa, ele se revoltou. E nesse exato momento que ele se revoltou, foi dado a ele, como aquela senhora no conto que eu contei para vocês, foi dado a ele uma visão também. Ele viu um homem com vários soldados, um homem. E esse homem comandava um regimento. E esse homem andava com uma tocha na mão, uma tocha levantada na mão, de fogo. E esse homem passava nas aldeias. Geralmente, naquela época, as aldeias feitas muito de palha. Muitas décadas atrás, né? Isso aí numa vida passada, né? Esse homem queimando casas com crianças, bebês, idosos, mulheres, passavam arrasando as cidades, devastando o que vinha pela frente. Aí, meus amigos, eu te pergunto, qual vai ser a paga de uma pessoa dessa? Ah, mas Deus é cruel, Deus está sendo cruel. Não, meus amigos. Uma pessoa que devasta cidades, queimando mulheres, idosos, adultos, crianças, que você imaginar. Devastando. E ele era o comandante desse regimento. Ele ia lá na frente. E ele reencarnou, meus amigos. Ele voltou de novo na Terra. Mas daí, o que acontece, meus amigos? É a lei de causa e efeito, é a lei do retorno, é a lei da colheita. Tudo isso. Foi dado a ele a oportunidade de resgatar tanta maldade, tanto crime que ele cometeu. Foi dado a ele um corpo, mas com problemas. Vários problemas físicos, dores e sofrimento. Aí, meus amigos, a gente muitas vezes quer questionar a justiça de Deus, mas nós não temos essa capacidade. Não temos conhecimento moral para julgar Deus, para querer. Nós não somos nada, meus amigos, nada. Nesse caso aí, que eu considero um caso meio grave, uma pessoa cometeu uma barbaridade. Imagine você queimar uma casa de palha, com mulheres, com velhos, tudo. E aí, meus amigos? É muito simples assim. Deus vai passar a mão na sua cabecinha e falar, não, você matou, você arrasou, você está perdoado. Os pecados estão tudo perdoados. Puxa, meus amigos, como? Não tem como, meus amigos. Não tem como. Se fosse isso, você tem que tirar essas passagens da Bíblia que falam da lei do retorno, a lei de causa e efeito. Você tem que tirar aquilo ali então, porque aquilo ali estaria errado. Você tem que resgatar o mal que você fez. Então, meus amigos, esse senhor que está nessa situação está assim, estava resgatando o passado. Às vezes, naquela vida, ele não ia resgatar tudo, tanta maldade. Precisa de outras. Porque, meus amigos, se fosse assim seria muito fácil, né? Você comete todo tipo de desatino, de barbaridade, e tudo bem, morreu, acabou. E o mal que eu fiz vai ficar aí, né? E Deus vai cruzar o braço dele. Ah, você fez mal, você morreu, então, tá bom. Nossa, aí é muito prático. Aí seria bonito, né? Mas não, meus amigos, não é assim não. Deus é perfeito. Deus não abandona nenhum filho. E esse que estava passando por esse sofrimento é um desses filhos. É filho de Deus. Por mais da crueldade que ele fez. Só que seria muito prático, né? Muito bonito, como se diz, né? O cara queimou, matou, fez o que fez, aí morreu, acabou.
O mal que ele fez ficou por isso mesmo. Não, meus amigos, não. Porque nós somos imortais. Nós somos imortais. Somos uma centelha divina. Somos alma, somos espírito, somos o que você quiser. Mas somos imortais, quer você queira, quer não. E essa última história mostra o resgate. Depois disso que foi mostrado a Chico, ele já ficou um pouco mais conformado. Aí ele se preocupou em ajudar, em fazer uma oração, ou passe, ou o que você quiser. Tudo é uma coisa só. Então, meus amigos, eu contei essas 3 histórias para vocês, que são histórias verídicas, não são inventadas, não são contos, são histórias verídicas. Sobre a lei do retorno. Vou voltar em outros vídeos falando algo parecido sobre a lei do retorno, que eu acho que é um tema muito bacana. Então, meus amigos, mais uma vez, peço seu like, peço que se inscreva no canal. Vamos continuar lutando, meus amigos, para a nossa evolução espiritual. Não importa, meus amigos, que somos 1, somos 2, somos 3. Vamos fazer a nossa parte, vamos evoluir espiritualmente, que é o único caminho, tá? Então, meus amigos, fiquem com Deus, obrigado, né? O vídeo acabou ficando um pouquinho longo. Agradeço a vocês que ficaram até aqui, tá bom? Viva Sananda!